E uma coisa que eu acho fantástica, que eu uso pra minha vida, é a habilidade de um roteirista de resolver um problema da história com um poder é diretamente proporcional ao quanto o leitor entende aquele poder. Tá, vamos então de superpoderes favoritos? Cara, Você falou já, né, que você gosta do super velocidade. não, mas eu não falei dela à toa, não. Eu acho que ela é mais furada do que qualquer outra coisa. Eu gosto dela mais por fetiche do que qualquer outra coisa, assim. Não, Mas- não é meu favorito, vamos falar quais são os poderes que a gente acha que são bons de escrever. Que ter Não, alguém com esse então, poder na por isso que história eu falei nela no agrega. do ruim. Tanto é que eu só dei exemplo de como ela pode ser muito overpower. Assim, eu acredito que ela possa servir muito bem pra narrativa. Mas eu vou falar melhor sobre isso no meu dever de casa. Acho que mudança de forma, transmorfo. Transmorfo é um poder interessante pra contar história, tá ligado? Uma história de espionagem ou algo do tipo. É alguém que pode se infiltrar e tal. Ah, melhor ainda, um que vocês talvez não estejam esperando. Apêndice cibernético, tá ligado? A parada meio ciborgue, uma coisa meio cyberpunk. Cara, você tem um monte de possibilidades de se colocar, além do fato de que tem um visual irado, sacou? E aí você pode ter personagens que tem coisas super específicas, sacou? Tipo, você pode ter um decodificador de fechadura que te permite entrar em qualquer lugar. Você pode ter uma serra elétrica bizarra que sai, tipo, uma motosserra do seu braço. Tem umas coisas muito Basicamente, o interessantes, inspetor cara. Bugiganga. Exatamente, uma vibe inspetor bugiganga, pode crer. Eu acho uma parada bem legal. Bem legal. Eu sempre acho interessante quando o poder que o herói tem não é uma coisa tão grandiosa assim, né? Que a gente falou, deixa ele super overpower. Mas acho muito interessante quando o próprio poder, ele é decorrente de um problema, de um defeito, ou ele causa um problema ou um defeito. Então, por exemplo, eu gosto muito do Demolidor, e o Demolidor é um cara cego. Assim, ele é um ninja, claro, ele luta muito, mas ele luta o que o corpo humano sabe lutar, ele só é treinado em artes marciais. Mas o superpoder dele é sentidos aguçados. Só que ele é cego. Então ele não enxerga como que ele se vira com o radar, com a audição, com o tato dele, com o olfato. Então você precisa saber escrever muito bem como ele vai usar esses sentidos apurados, levando em consideração que ele não consegue enxergar. Então a parte ser humano normal dele, o Matt Murdock, você tem que levar sempre em consideração que ele sempre vai ter os poderes, mas ele tem que agir como se ele não enxergasse, porque ele de fato não enxerga. Então, publicamente. Então, assim, ele apanha, ele leva porrada, ele tem que costurar o próprio machucado, mas ele tem essa coisa sensorial que quando ele tá descalibrado, isso vem numa overdose para ele. Então, qualquer coisa batendo no chão, isso desarma ele. Qualquer cheiro muito forte quebra ele. Se alguém vai usar um disparo sônico, você desarma ele inteiro. E aí ele é só um cara cego. Então, para mim, esse é um superpoder legal de trabalhar. Tem a ver com o que a gente falou mais cedo sobre ter o defeito, né? Então, o superpoder é tão interessante quanto o defeito que ele carrega junto é interessante, né? A Por isso, verdade é que a gente não gosta de coisas que são perfeitas demais, né? Atrapalha um pouco a se relacionar, talvez, né? Eu vim até preparado, vestido, para falar disso, com a minha camiseta do Noturno aqui dos X-Men. Ele acho que é um exemplo muito bom para isso. Eu trouxe até o meu bonequinho aqui. Ele é um bom exemplo disso porque ele é azul, ele tem 3 dedos na mão, ele tem um pé meio de macaco, ele tem rabo, na sombra ele meio que se mistura com a sombra, ou seja, ele não é uma pessoa que pode andar na rua normal, ele tem que estar sempre se escondendo. E ele é super ágil e ele tem teletransporte, que é um poder que pode ser muito overpower. Mas uma coisa interessante de pensar em muitos dos X-Men é que o próprio poder deles impede eles de ter uma vida social normal. Ou porque eles são fisicamente diferentes, ou porque eles têm deformações. Como que você lida, tipo, o anjo, que é um cara super bonitão, milionário, mas ele tem um par de asas enorme. Como que ele vive socialmente se essa sociedade odeia essas diferenças? Então, isso que o Denis comentou, acho que é um ponto interessante, assim, tem um demérito no poder. Não importa quão poderoso você seja, você não pode comprar um pão na padaria, porque as pessoas vão ter medo de você, elas vão te odiar, vão querer te bater, vão querer te prender. Esse poder também que causa o preconceito do outro, né, o ódio do outro, isso é muito interessante também. eu acho que os X-Men
são muito bons nisso, né? Porque a ideia dos X-Men, sendo essa analogia a minorias, é legal por isso, né? Porque os poderes tornam eles não pessoas, de alguma forma. Eles são párias, né? Os bonitões, assim, que eles podem ir na padaria, no shopping, tranquilamente, com a vampira super bonitona. Você não pode encostar nela. Então, assim, tem essa falha. E essa falha torna o personagem interessante. Pô, mas isso que você falou aí do Noturno, sempre quando eu penso em teleporte, eu penso, mano, como que essa pessoa não se teleporta pra dentro de uma parede, tá ligado? É um poder perigoso pra caralho. Geralmente tem regras, né? Não, só posso Tem regras. teleportar pra onde eu tô olhando. Tem Exatamente. algumas regras, assim. Eu acho que geralmente ele só pode se teleportar para onde ele consegue ver ou para um lugar que ele tem claramente na mente dele, sabe? Tipo, ele pode, através de uma parede ele vai, mas é porque ele sabe exatamente o que tá e a distância. Mas enfim, tem gente que já tentou, roteiristas que já tentaram explicar como o poder dele funciona. E às vezes isso estraga o poder, né? Tem explicações ridículas para como o Ciclope funciona, o Noturno funciona. E aí, tipo, aí é um pouco demais. Não sei se a gente precisa entrar nisso, vocês acham interessante de explorar isso, mas enfim. Mas, de novo, é um limite, assim, senão ele pode se teleportar daqui, que nem eu tô aqui, morando em outro país. Eu posso sair daqui e encontrar vocês para tomar uma cerveja no Rio de Janeiro. Não dá para teleportar milhares de quilômetros, entendeu? O corpo dele não aguenta. Então você tem que ter um limite para também não ficar overpower. E qualquer poder overpower é ruim. Mas pira que eu já tive, com viagem no tempo, irmão, se eu me transportar para exatamente esse mesmo lugar, 1 hora atrás, que seja, imagina anos, a Terra já andou, tá ligado? Tipo, esse ponto no espaço, o planeta Terra não está mais aqui, né? É verdade. Aliás, voltando para a parte do comecinho do episódio, um poder que eu acho muito, muito ruim de trabalhar e muito ruim, muitas vezes, de ler sobre é a viagem do tempo. Se você, assim, eu acho o Doctor Who muito legal, mas, assim, essa coisa do se deslocar no tempo e você, fatalmente, assim, depende de como é a regra, né, da viagem do tempo, mas você altera qualquer coisa, porque você não tem como não alterar as coisas. Isso cria um efeito borboleta, isso cria um multiverso, tipo, que bagunça, né, que vai ser essa? É muito difícil, a não ser que você não esteja nem aí, tá ligado? Você tem muitos benefícios, você pode usufruir e fazer uma história de viagem no tempo muito legal, se você não ligar muito pra isso. Se for uma história fechada, se for uma coisa, porra, longa, um universo que realmente existe, aí fudeu, aí é bagunça. É complicado mesmo, achei ótimo você puxar esse exemplo. Sempre tem que ter regras muito definidas, né? Tem aquele filme Looper, que eu acho um dos piores exemplos possíveis de viagem no tempo, que tem até uma hora em que um personagem pergunta pro outro assim, mas como é que essa viagem no tempo funciona? Aí o outro responde, cara, é muito complicado, você não entenderia. E aí essa explicação. Maluco. Pelo amor de Deus. Esse, aliás, é um jeito muito bom de você tocar o barco numa história, é não explicar coisas. Tipo, é assim, ponto final, sabe? Isso existe e aceite e acabe. Chega um ponto que você começa a querer entender do universo. Até como o Denis falou, assim, se essa história vai ser mais longa do que apenas uma aventura, né, um conto, você vai querer saber como as coisas funcionam, né? Tipo, a própria estrutura narrativa da história começa a ruir por baixo da falta sei lá, de noção, né, de lógica, às vezes. E aí eu vou citar o Brandon Sanderson mais uma vez, porque ele escreve muito sobre isso. Eu recomendo todo mundo que leia, não necessariamente os livros de ficção dele, mas as aulas dele sobre escrita de roteiro são excelentes, onde ele fala das leis da magia. E uma coisa que eu acho fantástica, que eu uso para minha vida, é a habilidade de um roteirista de resolver um problema da história com um poder é diretamente proporcional ao quanto o leitor entende aquele poder. Então você pode ter poderes que só explica é assim, beleza. Só que você não pode resolver um problema da história com ele. Porque senão fica com aquela sensação de que, ué, como é que foi isso? Foi. É frustrante, entendeu? Então você quer usar aquele poder para resolver um problema na história, um problema narrativo, o leitor tem que entender como aquilo. Então ele fez isso, logo isso, então consequência, entendi. Senão fica Que é frustrante. tipo um Deus Ex Machina, né? É uma solução fácil que vem de fora, né? Pô, comprei muito, faz muito sentido. É legal pra caramba. E aí, aí você pode criar histórias que têm mais regras ou menos regras. Ter muita regra pode te engessar como escritor, né? Porque você meio que... Eles deixam de ser poderes, porque eles viram só leis da física, digamos assim. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você não vai cair em situações como essa que o cara... O que aconteceu? É isso. Né? Eu acho que quem encontra um lugar muito bom no meio do caminho aí entre essas duas coisas, e que eu acho que é um poder interessantíssimo, eu vou tentar expandir o conceito, mas vou usar ele como exemplo, é Avatar, não os caras azuis, Avatar, que você tá na cabeça. Que são poderes, quando o poder está condicionado a um ambiente. Entendeu? Então, assim, eu posso te
jogar um negócio de fogo, mas só se eu tiver numa condição específica. Ou eu posso fazer uma pedra gigante, mas só se eu tiver no lugar que tem a pedra. Então eu posso jogar água, mas eu tenho que ter água do lado, né? Então você tem uma condição, né? Até esse negócio de condição é mais para a água e para a terra do que para o fogo e para a água, no caso do Avatar. Mas é ter isso. Então, por exemplo, eu sei manusear um magneto, por exemplo. Entendeu? Eu consigo mexer em metal, mas tem que ter metal, senão eu não faço nada. Entendeu? O próprio Pyro, que é vilão dos X-Men, ele não gera fogo, mas ele controla fogo. Se ele não tem um dispositivo que gera uma faísquinha pra ele, ele é inútil. E aí eu acho muito louco a galera que pega o Magneto e exagera, faz o Magneto ser super bizarro, que ele voa. Ah, mas é porque ele está... Sabe, ele pega um disco de metal e... Ah, maluco. Aí, tá ligado? Você pega o poder e alopra ele um pouquinho para ele poder lutar de igual para igual com outras pessoas. Quando o legal do Magneto é justamente que o poder dele é um poder que ele é talvez mais interessante em situações de não briga, entendeu? De ele fazer uma coisa ali numa conversa, ou ele fazer uma coisa de invadir um lugar, entendeu? Aquilo que o Denis falou, né? De que é mais interessante poderes que são, talvez, não vou usar a palavra furtivo, mas poderes que funcionam fora da briga geram situações narrativas mais interessantes do que os poderes que funcionam só na briga.